amigos e amigas, colegas, nós estamos aqui nessa última sessão desse curso, né, de Memória, Movimentos Sociais, né, e Direitos Humanos, e com essa sessão justamente qual passado e futuro nos reserva, né? Essa questão da luta pela memória. E então nós temos aqui uma mesa bastante com pessoas importantes da área, enfim, são a Cecília Oliveira, né? Então, as pessoas vão ser apresentadas mais detalhadamente na hora, e, enfim, Cecília Oliveira, Edson Teles, Jurema Werneck, Paulo Vanucchi e Roberto Lé. Roberto Lé é o nosso reitor que está terminando o mandato, que terminou o mandato, que está livre e que está aqui para falar inicialmente, né? Ele veio por deferência aqui para nós, ele vai ter um outro compromisso, deixou a reitoria, mas ainda está com os compromissos no mesmo ritmo de agenda, e então nós vamos passar depois a mesa aos outros palestrantes. Não sei se Luciana, você quer avisos aqui? Tá bom. Depois a gente chama a mesa. Como muitos aqui já sabem, esse encontro é o nosso encerramento de um longo ciclo, que é também um curso de pós-graduação da UFRJ interdisciplinar, que começou em 2017. A gente teve muito apoio aqui no Fórum de Ciência e Cultura e na reitoria da UFRJ para fazer esses cursos aqui no CBAE, que não era um lugar tradicional de sala de aula. A gente precisou criar esse espaço como uma sala de aula da UFRJ. Então foi um processo muito interessante que está terminando em 2019. A gente está terminando esse ciclo com muita alegria, com muita satisfação. Não dá para não falar, né, do contexto que a gente está vivendo. É uma semana de derrotas, a gente acaba a gente está enfrentando uma série de derrotas, né, na conjuntura e dentro da universidade, e também de desmonte de direitos. Então, o debate sobre direitos humanos, que já é um debate difícil, também se fez aqui numa conjuntura especialmente difícil, e é bom reconhecer que, para isso acontecer, a gente teve alguns parceiros que foram fundamentais, né? Então, claro que eu preciso agradecer primeiro a todos os técnicos aqui da casa, que estão aqui com a gente. É uma pena hoje o Alexandre não está aí, mas está representado pelo Yuri, né, nosso técnico de som. Junto com o Flávio e o Alexandre, fazem um belo trabalho aqui no Fórum de Ciência e Cultura, de registro. Todo o áudio desse curso vai estar daqui a pouco disponível online. Preciso agradecer, né, a Laura, querida, que nossa estagiária, que está fazendo filmagem, divulgação, cartaz, mailing. Elas ainda fazem vídeo. Hoje ela está sozinha também, não tá, mas está representando a Lígia, que fez essa arte maravilhosa do ciclo, né, a arte de uma estudante da UFRJ de 19 anos. Então, a gente tem que reconhecer isso, dá muito orgulho ver como a gente conseguiu nesse ciclo movimentar também essa equipe mais jovem do CBAE. Todos os membros da equipe do CBAE, eu me incluo, né, como produtora cultural, mas também historiadora interessada no tema, e toda a equipe que participou. A gente tem aqui outros técnicos do fórum assistindo o ciclo desde o início como aluno, dando toda a força, como alunos também, Daniel, Adolfo, e as fotos maravilhosas do Bira, né, Bira e Eneraldo, também os fotógrafos do fórum, palmas para o Bira. Então, eu queria, antes de mais nada, antes de passar a palavra, Lucas quer fazer um comentário também sobre a composição da mesa e chamar as pessoas para a mesa. Antes de passar a palavra para o Lucas, queria fazer também um agradecimento especial a todos aqueles que contribuíram com a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, a Nadine, a Virna, o Lucas. Sem eles apoiando esse curso, abraçando, né, esse projeto de fazer um ciclo de memória, movimentos sociais e direitos humanos, a gente nem teria chegado perto dos nossos, de compor um enredo com todo esse repertório de palestrantes que passaram por aqui. A gente deve muito ao trabalho da Comissão da Verdade do Rio.
Então, e ao Felipe Magaldi, nosso último acréscimo, que a gente já se despediu dele, já fez homenagem na semana passada, mas também, já que a gente está gravando, a gente tem que reconhecer também que foi uma chegada muito feliz de última hora. Então, é isso, né? Para que as coisas aconteçam, isso envolve muita gente, e essa invisibilidade, às vezes, das pessoas que estão agindo para que esses encontros aconteçam, não é um estímulo suficiente para que novos eventos... Só porque, boa tarde a todas e a todos, só porque na combinação a gente tinha também ficado de falar um pouquinho da dinâmica dessa mesa e também da proposta. Acho que quem acompanhou o curso, seja todas as sessões, seja vindo algumas vezes, seja acompanhando pelas redes sociais, certamente viu que a ideia nossa era debater o tema da ditadura, o tema da memória a partir de várias chaves diferentes e vários olhares distintos, mas fundamentalmente o tempo todo, acho que isso ficou muito claro, a gente não estava falando do passado, a gente estava falando do presente, né? Então, quando a gente discute o tema do racismo institucional na ditadura, o tema das favelas na ditadura, a gente não está falando do passado, a gente está falando do genocídio negro que acontece hoje nas favelas contra a população negra. Quando a gente discute o tema do campo, o tema dos trabalhadores urbanos na ditadura, a gente não está falando do passado, a gente está falando da reforma da Previdência, a gente está falando do assassinato das lideranças da MST que continua acontecendo a cada dia. Quando a gente fala sobre ditadura e homossexualidade, a gente não está falando do passado, a gente está falando que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, hoje, um pouco a ideia dessa mesa é coroar essa certeza de que quando a gente fala do passado, a gente na verdade está falando do presente, a gente está falando do futuro, com essa proposta de mesa, enfim, incrível, que a gente conseguiu reunir 5 pessoas extraordinárias para debater o futuro da memória e o tema dos direitos humanos e da memória hoje, sabendo do que, como a Luciana falou, é uma conjuntura difícil de propor esse debate, mas por isso mesmo é um debate ainda mais importante. E aí, quando a gente fala da memória, fundamentalmente a gente não está falando do passado, a gente está falando das formas de se conectar o que aconteceu em outros períodos da nossa história, o que continua acontecendo hoje, para pensar em formas de luta, em formas de resistência. E aí eu vou passar a palavra de novo para o Zé Sérgio, que vai compor a mesa, mas a gente queria falar um pouco também do que está por trás também dessa proposta de encerramento, um pouco para coroar essa proposta que na verdade foi ao longo do curso todo. Queria só fazer um agradecimento especial ao professor José Sérgio Leite Lopes por ter nos recebido aqui assim, com um coração gigante que reflete, que está refletindo aqui e pulsando no coração de todos vocês, porque sem ele nada disso teria acontecido. Realmente foi uma grande contribuição. Isso não estava combinado, isso aí é marmelada, né? Então, vamos compor a mesa, né? Então, vamos chamar aqui o professor Roberto Ler, que já Roberto Ler é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisa em Políticas Públicas e Educação, professor titular da Faculdade de Educação da UFRJ, na linha Políticas e Instituições Educacionais, e é professor colaborador da Escola Nacional Florestan Fernandes. Foi reitor da universidade entre 2015 e 2019, agora há pouco tempo, em julho. Nessa reitoria, nós tivemos o apoio da Pró-Reitoria, né, de Pesquisa e Pós-Graduação, que nos auxiliou na concepção e na realização desses cursos abertos a todas as pós-graduações da UFRJ, para ouvintes, etc. Então, bom, eu passo a palavra para... Será que eu chamo todo mundo para a mesa? Melhor, né? Então, Edson Luiz de Almeida Teles. Edson Teles é o doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, professor de Filosofia Política na Universidade Federal de São Paulo, coordenador do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Filho de ex-presos políticos, organizou com Vladimir Safato a coletânea de ensaios
O que Resta da Ditadura, a Exceção Brasileira, livro de 2010, né? Eu falei da Cecília Oliveira, não, né? Não, meu Deus. Não chegou, então. Então, Jurema Werneck, o diretor executivo da Anistia Internacional no Brasil. É formada em Medicina e Comunicação, foi fundadora da ONG Crioula, uma organização de mulheres negras do Rio de Janeiro. Trabalha há mais de 20 anos junto a organizações, movimentos sociais e ativistas do campo dos direitos humanos, principalmente temas relacionados à raça, gênero e orientação sexual. Então, Cecília Oliveira, que é jornalista, pós-graduada em Criminalidade e Segurança Pública e Administração Pública. Estudou cobertura do narcotráfico na Universidade de Texas, Austin, Texas, e reforma da política de drogas em Londres. Foi consultora da Anistia Internacional, desenvolveu a plataforma de dados sobre violência armada Fogo Cruzado. Coordenou a equipe de comunicação da Rede da Maré, do jornal Maré de Notícias, participa também da equipe do Intercept. Finalmente, vou chamar Paulo Vanucci. Paulo Vanucci é graduado em jornalismo, mestre em ciência política pela USP, participou do projeto da elaboração do livro Brasil Nunca Mais, com Dom Paulo Evaristo Lasso. Foi ministro de Estado, chefe da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, 2005 a 2010, no governo Lula, e entre 2014 e 2017 ocupou uma vaga na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Então, eu vou... Muito boa tarde a todas e todos. É muito emocionante para a Universidade Federal do Rio de Janeiro estar concluindo uma etapa tão significativa como foi o percurso de construção deste espaço de convergências de estudos, militâncias, solidariedades. Saudar os membros da mesa. É uma imensa honra para todos nós estarmos juntos com tantos colegas que têm uma trajetória tão luminosa na defesa dos direitos humanos. Também José Sérgio Leite Lopes, que é sempre um organizador de grandes causas, de grandes reflexões que a universidade tem que fazer. Peço já antecipadamente desculpas, porque eu errei a agenda e marquei duas atividades no mesmo horário, então vou ter que me ausentar, mas fiz muita questão de estar aqui presente pela importância deste momento para o país, para a UFRJ e para a luta pelos direitos humanos. Esta é uma iniciativa que, para a instituição universitária, é de incrível relevância. Estamos mantendo um campo de conhecimento que foi forjado por lutas, por resistências, com muitas dores, muitos sofrimentos, por tantos sujeitos que vivenciaram e experimentaram a violência do Estado. Campo do conhecimento que foi se constituindo como
uma área de conhecimento em que na UFRJ nós temos hoje um núcleo específico para a investigação sobre direitos humanos. Trata-se de um campo que desenvolveu técnicas, métodos, uma epistemologia na produção do conhecimento. Abrimos diálogos interdisciplinares, desde o estudo de sequenciamento do DNA, passando pela análise de discurso, pelas técnicas de pesquisa de arquivos, de fragmentos, sejam fragmentos ósseos, sejam fragmentos da história registrada, depoimentos, que colocou a universidade em contato com os sujeitos sociais que foram mais duramente atingidos e seguem sendo, como foi muito bem lembrado, pelo sistemático desrespeito aos direitos humanos. Então é um espaço de convergências com movimentos sociais, com sindicatos, com partidos, com diversos tipos de coletividade e novas formas de organização que vem acontecendo em relação aos sujeitos que são sistematicamente alvo da violência de Estado. E também é um campo do conhecimento que para a universidade é extremamente estratégico quando logramos construir uma compreensão de direitos humanos que também está relacionada com as expropriações. Sejam expropriações dos trabalhadores do campo, sejam expropriações e o despossuimento dos trabalhadores que têm uma vida de trabalho precária e violenta, sejam as expropriações dos direitos sociais que negam a vida. Nós vimos essa semana o andamento da chamada reforma da Previdência, que vai promover um genocídio no país. A grande maioria dos trabalhadores brasileiros não terá direito à sua aposentadoria. Não vão cumprir os requisitos para a aposentadoria. Isso significa dizer que estarão relegados às condições mais aviltantes no momento em que o Estado deveria estar protegendo a vida dessas milhões e milhões e milhões de pessoas que serão colocadas em condições de indigência. Por tudo isso, trabalhar a perspectiva dos direitos humanos abre uma nova forma de pensar as ciências sociais, com muitas perspectivas e possibilidades de interdisciplinaridade, insisto, que constitui uma certa epistemologia, uma maneira de ver a ciência, o compromisso ético da ciência e, sobretudo, as formas de produzir conhecimento e por que produzimos conhecimento. Foi aqui destacada a importância de nós termos neste curso, que na realidade não é exatamente um curso, né? É um espaço de encontros em que coletivamente nós conseguimos manter acesa a chama da história, da memória. Essa exposição demonstra muito bem isso, num contexto em que, obviamente, existe uma política deliberada de apagamento do passado e de negação da própria humanidade daqueles que reivindicam a memória, a verdade e a justiça. Por tudo isso, é uma iniciativa que precisa ser perseverada. As universidades ganharão muito, os movimentos sociais ganharão muito e as lutas sociais ganharão muito com a manutenção desse espaço de convergências entre tantas intelectuais e intelectuais que estão constituindo este novo campo dentro, no caso aqui específico da UFRJ, mas podemos generalizar aqui a Unifesp e as demais instituições
em nosso país e também espaços de organização de um trabalho intelectual, seja nas comissões de anistia, de direitos humanos, enfim, que produziram conhecimento extremamente rico e pulsante, como também hoje nas comissões da verdade, que estão ainda e de forma muito estratégica produzindo um conhecimento original sobre a nossa história, sobre a nossa memória. Então, por tudo isso, só posso agradecer muito, no período em que eu estive na reitoria, o trabalho de vocês e, particularmente, a vitalidade com que estamos acenando para o futuro. Particularmente, eu entendo que nós temos uma responsabilidade diferenciada em relação à possibilidade de prosearmos com a juventude, com todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras sobre o que está acontecendo com os direitos humanos em nosso país e qual é o sentido histórico da luta pelos direitos humanos. Então, parabéns, estamos, de fato, num momento muito auspicioso de lutas, de resistência e da capacidade de abrir novas possibilidades no tempo histórico. Parabéns a todos. Então, nós vamos chamar agora o professor Edson Pérez, né, da Unifesp, aqui apresentado. Nós pensamos que as pessoas tivessem 30 minutos para falar, né, e depois haverá no debate, né, possibilidade de um tempo livre, lutando contra a noite. Então, vamos passar para Edson Pérez. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, com todas e todos. Agradeço muito o convite do professor José Sérgio e de todos os colegas que estão organizando o evento, a oportunidade de estar aqui à mesa com pessoas tão importantes nas lutas de direitos humanos no Brasil. E gostaria de brevemente dizer que qual passado e futuro nos reserva é uma questão, de certa forma, impossível de respondermos antecipadamente, mas que o passado do atual presente parece que nos dá algumas indicações que podem nos ajudar a pensar em qual será o passado do futuro. E nesse sentido, queria só fazer uma nota, lembrando que nós temos 23 companheiros sendo processados por se manifestarem aqui no Rio de Janeiro em junho de 2013. No momento, 3 companheiros presos em São Paulo devido à última greve geral, que faz nem um mês, né? Companheiros de movimentos de luta por moradia presos em São Paulo. E que tudo isso tem muito a ver com o modo como a nossa democracia falhou em trazer uma outra compreensão sobre o que seja a ação política, especialmente as ações políticas daqueles que estão em lugares de lutas em que o conflito aparece com muito mais evidência, né? E principalmente dizer que a cena em que estes companheiros se encontram é uma ponta do iceberg da violência de Estado hoje no Brasil. Então, uma primeira observação é que, depois de cerca de 30 anos de democratização, de democracia, a gente está hoje diante de uma violência de Estado em que as pessoas em situação de cárcere são comumente torturadas, cotidianamente torturadas, já diz um pouco da gravidade de qual futuro nos espera. E dizer então que, talvez de forma até mais sofisticada do que na ditadura, se tortura, se promove violações de direitos nas delegacias, nas unidades de privação de liberdade e socioeducação, nas unidades prisionais, presídios, né?
mas também, como todos nós sabemos, nas periferias das grandes cidades, no campo, nas reservas indígenas. Quer dizer, isso que hoje aparece com muita evidência é a continuidade histórica de um processo de sofisticação e incrementação da violência do Estado, cuja ruptura entre a ditadura e a democracia, e é um pouco isso que eu quero trazer aqui para vocês, não se efetuou no que diz respeito a estruturas e estratégias autoritárias de violência do Estado, tal como se efetuou em outras esferas das nossas relações democráticas. Queria trazer, então, primeiramente, uma cena fora desse contexto que eu estou dizendo, aparentemente, que é a da Vala de Perus. Estou trazendo aqui essa cena porque, quando eu estava conversando, eu dizia, parece-me que a Vala de Perus é o próprio Brasil, é um retrato, é uma síntese, né? Ela se configura como uma espécie de síntese desse grande monstrengo que nós temos, que chamamos genericamente de violência do Estado, né? E que hoje cada vez mais a gente poderia chamar de violência institucional, na medida em que as milícias, outras formas de violência acabam fazendo também a atuação da violência do Estado, né? Então, a Vala de Perus é uma espécie de acontecimento síntese de processos de subjetivação da memória violenta do passado ditatorial, lembrando que, na medida em que, vou trazer alguns elementos desta cena, né? Quer dizer, a Vala de Perus era uma vala existente no cemitério Dom Bosco, na época cidade, município de Perus, hoje faz parte do município de São Paulo, da Grande São Paulo, e criado em 1971, durante a gestão do prefeito Paulo Maluf, à época, e que entre os anos de 75 e 76 removeu centenas de indivíduos já enterrados naquele cemitério para uma vala que ficou conhecida, entre outros nomes, como Vala Clandestina de Perus. Os familiares de mortos e desaparecidos já sabiam de um percurso, né, do DOI-CODE, sob o comando do coronel Ustra, em direção, as suas vítimas fatais, indo em direção ao cemitério de Perus. Já se tinha notícia da possibilidade dessa vala, mas foi entre 1989 e 1990 que, de fato, este assunto se tornou um assunto público. À época, o jornalista da Rede Globo, Carlos Barcelos, investigava as ações do Esquadrão da Morte e da Rota, né, uma polícia especializada em matar, no estado de São Paulo, e ele chegou no IML a percepção de que havia, por parte deste lugar de produção da morte, destas máquinas de morte da Polícia Militar, um percurso que dava justamente lá no cemitério de Perus. E também viu alguns documentos de laudos, né, do IML que tinham T aqui na parte de cima do ofício. E aí, entrando em contato via várias redes, se chegou aos familiares que identificaram ali naqueles laudos do IML com o T, a marca do T de terrorista, né, que eram pessoas que tinham passado pelo DOI-CODE, tinham passado pelo IML e foram parar lá em Perus. Quer dizer, isto já em si traz uma grande questão para nós, né? Quer dizer, a Vala de Perus foi aberta então no governo Luiz Erundina, sob pressão dos familiares de mortos e desaparecidos, ex-presos políticos, movimentos de direitos humanos, com o objetivo de identificar ou resgatar corpos de vítimas da violência do Estado ditatorial contra os movimentos de resistência, as militâncias de resistência. Só que se chega a esse momento justamente por um outro caminho, que é o Carlos Barcelos buscando as vítimas comuns, muito entre aspas aqui, da violência da Polícia Militar, dos anos 70 e dos anos 80. Esse é um primeiro momento significante
que a vala de Perus nos traz, né, nos mostra com muita evidência. Bom, de lá foram tiradas 1.049 caixas, contendo cerca de 1.300 a 1.400 indivíduos. Essas caixas rodaram por Unicamp, USP, IML de São Paulo, aquele mesmo IML que tinha feito os laudos falsos e enviado para o cemitério de Perus e tal. Ministério Público Federal vai para o cemitério do Araçá, etc. E fica perambulando por 24 anos sem um efetivo trabalho de identificação dos desaparecidos políticos, que era justamente o que sustentava a manutenção daquelas ossadas nessas instituições. Então, tal como os familiares nesses anos todos de democracia tiveram que circular por N instituições, N balcões de produção de demanda, algumas delas, poucas, de fato, cumpridas ou satisfatoriamente cumpridas pelo Estado, pelas outras formas de instituição da democracia, também as ossadas da Bala de Perus circularam por várias instituições do Estado, universidades, etc., sem a realização de um trabalho satisfatório sobre o que era essa bala. Finalmente, em 2014, em um acordo do Ministério dos Direitos Humanos e o Unifesp, estas ossadas chegaram na Universidade Federal de São Paulo, que montou o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, e com estes outros entes e mais a Prefeitura, organizou um grupo de trabalho Perus, que começou a fazer um trabalho de identificação, ao qual a gente pode voltar no debate, mas o fato é que cada vez mais a gente vai vendo a dificuldade de se trazer este passado, né, de reconstruir esse passado, de exumar este passado, e ao mesmo tempo essas dificuldades vão nos mostrando algumas características muito evidentes da violência do Estado, sobre as quais eu quero falar um pouco agora, para depois a gente poder voltar a esta cena da Bala de Perus. Bom, eu estou pensando aqui então a questão da memória, uma questão central no curso, na mesa de hoje, né? A partir de regimes de subjetivação que funcionam ou antecedem ou criam ou funcionam a partir de máquinas de memória. Esse termo máquinas de memória é de uma pesquisadora lá da Unifesp, a Silvia Brandão, está pensando toda essa institucionalidade, mas não só as institucionalidades, os discursos, os artefatos, esses percursos, esses processos como regimes de produção de certos mecanismos ou estratégias de memória que, de certo modo, vão produzindo lugares hegemônicos nos debates, nas batalhas, nas lutas de memória acerca do que foi a ditadura. Então, a partir da ideia de máquinas de memória e máquinas que produzem determinados mecanismos que vão se consolidando, eu estou aqui trazendo a ideia, me parece interessante, que o nosso processo de transição lá nos anos 80 se organizou muito em torno da ideia de um consenso. Eu estou pensando aqui consenso, não consenso como aquilo que de comum se produz a partir de um lugar em que nós sentamos aqui para conversar e encontramos os lugares de acordo e de desacordo e produzimos algum acordo sobre o que vamos fazer daqui para frente. Estou pensando aqui consenso como um lugar de produção da norma, da nova ordem que viria a se instituir após o fim da ditadura. É um consenso da norma e que favoreceu a produção e a implementação via essas máquinas de memória, que na época eram muito incipientes ainda, mas a consolidação de determinados discursos e lugares de memória desses mecanismos, e que para a produção desse consenso eu vou trazer aqui 3 lugares, 3 discursos de memória que trazem uma herança dessa violência da ditadura e acabaram se consolidando nos passos posteriores
de montagem destas máquinas. Então, estou pensando naquele consenso a partir de um lado da memória que seria dos militares, mas é aquela memória em que defende a ideia de que a ditadura se justifica pelo fato da necessidade de se combater um inimigo maior. Esse inimigo habitava aqui o país, era um inimigo interno, vocês sabem bem dessa tese. Em oposição extrema à memória dos militares, uma memória das vítimas, então aqueles que sofreram com a ditadura, e que, se a memória dos militares buscava ou tentava criar as máquinas de esquecimento, a memória das vítimas fazia justamente o ato contrário, de buscar tudo lembrar sobre aquilo que havia ocorrido. E, diante desses dois extremos de memória, uma memória, tentativa de produção, melhor, o processo de produção de uma memória do consenso. Então, essa memória do consenso, de fato muito importante, ela, importante naquele processo, né? Ela trabalhou um pouco com a ideia de uma certa racionalização do processo político e aí a necessidade também de racionalização do discurso sobre o que foi a ditadura. De certo modo, ela produz um sujeito, o sujeito do consenso, que nos vários contextos posteriores de democracia vão se apresentar de modos distintos, né? Mas, de modo geral, eu poderia dizer aqui de um cidadão do bem, brasileiro, orgulhoso, dado à ordem, não arruaceiro, respeitador das instituições, que foi se criando. Então, e também a ideia de que essa memória da consciência trabalhou muito com a ideia de que havia ali uma ruptura muito grande. Quer dizer, a violência do Estado, a tortura, o desaparecimento eram assuntos do passado. E, de certa forma, então, a democracia seria justamente o oposto daquilo, o que tem a ver com a nossa questão inicial, né, que a Vala nos trouxe. Essa memória do consenso, ela reconheceu os crimes da ditadura, mas ao mesmo tempo ela trabalhou com uma ideia de diminuição da amplitude desses crimes. Então foi muito astuta a montagem dessa memória. Veja que quando eu falo montagem, não estou falando que tem um lugar central de montagem disso, é o modo como os pactos de transição, a correlação de forças, a forma como setores que dirigiam, né, conduziam a ditadura permaneceram no Estado democrático, quer dizer, foi todo um contexto, né? Então, nesse estilo do reconhecimento, né, esse lugar que reconhece, mas questiona a amplitude, foi muito comum nos anos seguintes a gente vê, sei lá, no processo eleitoral, você tem uma candidata que foi torturada no regime militar e trazer isso no programa eleitoral como um lugar de destaque da sua biografia, né? E você tem um candidato mais centro-direita, que também foi presidente da UNE lá atrás, lutei contra a ditadura, desses mesmos lugares de discurso, nenhum falando em fazer justiça, em marcar aquilo como crimes contra a humanidade, portanto não prescritíveis, em se organizar ou se pensar outras formas de lidar com essa violência do Estado da qual eles estavam falando hoje, no momento em que eles estavam disputando a eleição. Então, essa memória de consciência, ela soube trabalhar uma ambiguidade que permitia a apropriação de parte da memória extrema de lá e parte da memória extrema de cá, de acordo com o que o contexto político permitia transitar, né, nesses espaços. E mobilizou muito fortemente no Brasil ideias que em outros contextos internacionais tiveram outros sentidos, mas ideias como perdão, reconciliação, paz, de certo modo silêncio, né? E até hoje é muito quem trabalha com testemunho sabe que é muito difícil você ouvir o testemunho de alguém que viveu uma violência lá na ditadura, 40, 50 anos atrás. Isso não é um problema privado só. É difícil um indivíduo testemunhar a tortura, mas é um problema público também.
O Brasil não soube criar um lugar de acolhimento para a vítima da violência do Estado, né? Não estou falando aqui só da violência do Estado ditatorial. Então foi muito comum as máquinas de memória da democracia mobilizarem o discurso da reconciliação, do perdão e da paz. Isso aí a gente vê em qualquer uma das leis de reparação, de reconhecimento da importância de se trabalhar a memória da ditadura. Desde a Lei 9.140 até a lei da criação da Comissão Nacional da Verdade, esse é um discurso que permaneceu. A gente tem no artigo 1º da Lei da Comissão Nacional da Verdade a fala de que ali estava sendo montada uma instituição que visava a reconciliação. Então veja, desde lá da ideia da montagem de um consenso em que as duas memórias extremas favorecem, né, esse recurso ao lugar central, não radicalizado, até a manutenção de pelo menos dois aspectos aqui que eu já trouxe, né, que é esse da ideia da reconciliação, do perdão, da paz. Eu estou falando aqui das máquinas de memória, mas estão na unidade pacificadora aqui do Rio de Janeiro, nas várias unidades, né? É um discurso que a democracia adotou, né? Na missão de paz, que foi uma intervenção militar no Haiti, né? Esse discurso da paz, a nossa democracia soube bem assimilar, de forma paradoxal, porque no mesmo momento, e às vezes no mesmo ato, se produzia uma violência do Estado, uma nova violência do Estado, né? Claramente me referindo a essas experiências de militarização do cotidiano, né? E também essas categorias de memória, faço a ressalva aqui de que são só categorias, né, que eu estou trazendo, para nos ajudar a entender melhor. E obviamente que as memórias são muito mais complexas, mas essas categorias também produziram a individualização do sofrimento, quer dizer, é a vítima. A descaracterização de que a memória da violência do Estado é um problema público e que não concerne somente ao indivíduo que sofreu. Esse é um mal que a gente vive ainda hoje em relação à violência do Estado. Então, é sempre um problema da vítima e, obviamente, dos familiares, e que, em geral, são as mulheres que, por N motivos aí, históricos, tradicionais, que se mobilizam mais para fazer os seus movimentos de mães, de vítimas de violência policial, etc. Há uma tese, quer dizer, há uma construção ideológica, político-ideológica, que favoreceu este processo, me parece, que é a teoria dos dois demônios, quer dizer, é a teoria criada lá nos anos 60, acho que na Guatemala, enfim. A Guatemala é um dos principais lugares onde isso foi mobilizado, em 66, numa ditadura que lá houve, mas que as ditaduras latino-americanas, sul-americanas em especial, souberam muito bem mobilizar. Quer dizer, sai da ditadura brasileira sob o discurso que pegou muito na transição, de que houve aí um conflito entre dois setores radicalizados. E isso, a montagem desse discurso da transição, que se começa a se montar lá no processo de abertura gradual, né, etc., favorece posteriormente a adoção da lógica do consenso e de determinadas políticas de memória que vão implicar na privatização das memórias, né? Esse processo de privatização das memórias que não estão para a memória do consenso. Então, esse consenso produz uma série de restos, e esses restos muito evidentes para quem trabalha com a bola de perus, eles vão sendo invisibilizados, vão sendo silenciados, e ou vai sendo dado a eles o direito a um lugar privado de choro, de expressão do seu sofrimento, mas que não produz um impacto de transformação nesses grandes regimes de subjetivação que vão favorecendo outros processos, né? O que é muito evidente é você ter um presidente eleito justamente com um discurso contrário do que todas essas máquinas de memória foram capazes de produzir. Justamente sendo eleito sob a defesa de uma intervenção militar e de que aquele passado
se relaciona com uma violência que de algum modo foi necessária. Quer dizer, a teoria dos dois demônios é fundamental para a construção e para a reabsorção desse discurso de direita hoje, né? Esse consenso, ele atua junto com uma tecnologia de governo. Estou falando aqui de governo, esse que assume o lugar lá do executivo e gesta o Estado, o município. Falando de governo como forma de condução das nossas vidas, né? Formas de controle e de condução das nossas vidas, né? E essa tecnologia a gente poderia chamar aqui de produção do inimigo. Quer dizer, se lá na ditadura o inimigo era interno, camuflado, escondido, na democracia a gente continuou com a lógica do inimigo, só que, apesar de ficar invisível para muitas esferas discursivas ou de ação política, esse inimigo ficou cada vez mais evidente em democracia. Então, não é à toa que hoje qualquer um de nós já ouviu falar do genocídio do povo negro. Então, o que eu estou chamando aqui de produção do inimigo é a junção de certas tecnologias de governo que envolvem essas formas de produção de determinadas subjetividades, envolvem outras tecnologias como os processos de militarização, que começa na manutenção das polícias militares na Constituição de 88 e que gradativamente vão aumentando de acordo com o passar do tempo, né, até ter uma grande explosão nesse processo de trazer de volta as Forças Armadas para o problema da segurança pública, que começa a metade da década passada aqui no Brasil, e se juntam a uma tradição, a uma história do Brasil muito grave e que a democracia não soube atacar de forma, me parece, de forma direta. De forma indireta tratou do assunto, principalmente as universidades, mas de forma direta não soube atacar, que é, nós vivemos num estado extremo, numa sociedade extremamente desigual, patriarcalista e racista. Então, esses aspectos tradicionais, culturais, sociais, políticos da história do Brasil se juntaram a essas tecnologias de governo e mantiveram a produção do inimigo, aquele inimigo interno. E agora, eu poderia dizer até que esse inimigo interno é um inimigo íntimo. Ele ampliou, ele não é só mais, não era mais, deixou de ser aquele militante político, ele é a grande parte da população brasileira. Então, é a explosão do feminicídio, da morte das pessoas negras nesse país, do encarceramento em massa, que começa no Brasil a partir da metade dos anos 90, diante de um processo de humanização dos presídios, né? Se começa a produzir presídio em grande escala no país, e que tem são vários elementos aí envolvidos, né? Mas que tem um truque especial para que se efetiva, que é justamente na transição conseguir deslocar a doutrina de segurança nacional para a ideia de uma segurança pública militarizada e que visa justamente o ataque ao inimigo. Então, a doutrina de segurança nacional acaba por sobreviver, ou eu diria até mesmo se fortalecer numa ideia de segurança pública, e isso é muito fácil de identificar nos discursos dos primeiros governadores de oposição eleitos no ano de 82 e no próximo 83. Façam um estudo das falas de Franco Montoro, Tancredo Neves e Brizola, isso é muito evidente, como a segurança pública vai sendo militarizada, vai transferindo a militarização do cotidiano para a ideia de que há um inimigo íntimo andando entre nós na cidade e a violência para esse é autorizada. E eu dou um salto aqui, mas só voltando então à Vala de Perus, para não perder a ideia. Eu estou lá como coordenador do CAF, e no CAF a gente faz justamente, na Unifesp, a análise das ossadas. A gente está quase no fim da análise dos 1.049 indivíduos que nós temos, o esqueleto quase inteiro, mas tem vários outros fragmentos ósseos de outros dezenas ou centenas de indivíduos, e algo salta aos olhos com muita evidência. Quer dizer, trazer aqui pelo menos 2 dados sobre a Vala de Perus.
Mas lá, a grande maioria dos indivíduos que lá se encontram, estão lá conosco, né, no nosso cotidiano, tiveram um baixíssimo grau de acesso ao sistema de saúde. Isso quer dizer que você pega um osso fraturado e sabe, por antropologia forense, que aquele osso nunca, para resolver aquela fratura, nunca recebeu um antibiótico. Ou seja, ele não foi para um hospital. Você pega um caso, um crânio que teve, de alguém que teve sinusite e o osso tratou daquela sinusite na raça, porque ele nunca recebeu um tratamento médico. Isso é um dado que traz alguma ideia dessa violência do Estado, né? De quem está lá na Vala de Perus, de que Vala de Perus nós estamos falando. Por outro lado, você, na grande maioria também, por análise dos ossos, você percebe que o acesso deles a uma alimentação de qualidade foi baixíssimo. Então, são pessoas que os ossos gritam da desnutrição pela qual eles passaram. Então, não preciso muito dizer quem são os indivíduos em massa da Vala de Perus. São esses que o Estado continua produzindo como vidas descartáveis hoje. Então, de certo modo, algo que a gente poderia pensar para o futuro primeiro que a negação dessa violência do Estado, da ditadura, de algum modo, por N motivos, né, que essa forma de transição e o modo como nós compusemos a nossa democracia, é uma negação da violência de Estado do presente. Isso é muito evidente. Né? E, por outro lado, o modo como nós, a partir desse processo de produção de uma memória de consciência, encaminhamos a memória da ditadura, acabou por ajudar, reunidos a esses vários outros elementos. Eu dei aqui um exemplo da tecnologia do governo, da produção do inimigo, mas acabaram por participar desse lugar de invisibilização desses outros sujeitos que continuam sofrendo a violência do Estado. Então, quando nós nomeamos, aqui há um sujeito qualificado da violência do Estado, que é o militante político, é o desaparecido político, é o morto político, e não nomeamos aqueles todos os outros indivíduos e sujeitos que eram já vítimas da Vala de Perus dos anos 70, estou falando de hoje, mas não nomeamos aqueles e continuamos não nomeando estas vítimas comuns, entre aspas, as nossas máquinas de memória acabaram por ajudar ou entrar neste processo, não vou dizer ajudar porque não se trata exatamente disso, mas entraram nesse processo de invisibilização do que é de fato a violência do Estado. Obrigado pela oportunidade.